Oi, crianças, tudo bem? Vim contar outra história para vocês. E o nome da história dessa semana é O Colecionador de Pedras. E quem escreveu ela foi a Priscila Agustoni. E quem ilustrou o livro foi o André Neves. Vamos começar nossa história? Era uma vez um jovem chamado Ambaye, que por ser muito pobre vivia com seus pais e 7 irmãos numa casa improvisada. Quando chovia, era como estar do lado de fora da casa. Quando ventava, também. Por isso, há tempos, Ambaye se abrigava onde encontrava amparo, nem muito longe dos pais, nem muito perto do mato. Sempre procurava um recanto aconchegante para encostar os ombros e fechar os olhos. Podia ser uma estrada de hibiscos iluminada ou a areia branca que hospedava as ondas vindas do oceano, berço do mundo antigo. Outras vezes dormia debaixo das árvores milenares, como o baobá da sua terra. Quando as baleias entravam nos seus sonhos, Ambaye ficava leve como um peixinho no fundo do mar. Apesar da pouca idade, Ambaye sabia muito da vida, por ter aprendido desde cedo a arte da escuta e da paciência. Com os velhos aprendeu a conversa dos olhos, o sorriso das mãos, as lágrimas dos lagartos. Com as mulheres das famílias aprendeu a tecer palavras e conchas para fazer as mais lindas joias, as que são invisíveis. Contudo, Ambaye gostava mesmo era das pedras. Para ele, as pedras sempre estiveram onde deviam estar, numa mansidão que, dizia ele, acalmava o seu coração. Ambaye encontrava conforto nessa maneira descompromissada que as pedras tinham de chamar a atenção, ficando simplesmente à beira das ruas da Terra Vermelha. Elas serviam para acender a fogueira e depois escrever as iniciais dos nomes nas cinzas. Começou então a longa viagem de Ambaye à procura das pedras, percorrendo a pé as estradas de seus pais, subindo colinas, descendo ladeiras, atravessando bosques e mergulhando no mar. Cada manhã era uma noite de pedras novas, diferentes, velhas e recém-nascidas, até que um dia, numa dessas ruas que levava ao interior do país, Ambaye encontrou uma moça vestida de solidão. Ela andava devagar, cabisbaixa, como se estivesse procurando alguma coisa. Chegando mais perto, Ambaye conseguiu ver o seu rosto, aninhado em maravilhas e tristezas. Os olhos muito azuis tinham algo de saudoso, como se ela tivesse ficado longo tempo à espreita, as caravelas saindo dos canais. Ambaye sentiu ternura pela jovem, perguntou qual era o seu nome e de onde ela vinha. E ela respondeu: "Meu nome é Noêmia. Venho de uma aldeia do norte que ficou despovoada." Sem coragem para fazer outras perguntas, Ambaye começou a andar ao lado dela, passo a passo, cantando pedras e espantando pássaros. Tentou com palavras doces alegrar o rosto de Noêmia. No entanto, ela parecia estranha, como uma flor sem perfume. Ambaye pensou no que poderia oferecer-lhe: histórias em lugar de uma casa, mãos sujas de poeira em lugar de sedas do Oriente. Ele só tinha suas pedras. Pensou em fabricar com elas um colar, como os colares de pérolas que as noivas costumam usar no dia de seus casamentos. Depois de combinar um encontro com Noêmia no dia seguinte, na mesma hora e no mesmo lugar, Ambaye entrou na noite, sentou-se, acendeu o fogo e começou a trabalhar. Escolheu as pedras mais lindas, sedosas ao tato, redondas como bolhas d'água. Com a habilidade dos artesãos, Ambaye enfiou pedra após pedra no fio da esperança e pensou: o mais belo presente que eu posso oferecer para Noêmia. Ela vai sorrir, eu tenho certeza.
No entanto, Noêmia recebeu o presente de Ambeie sem uma palavra, sem um gesto, sem um sorriso, e continuou ao lado dele, olhando para o horizonte. De noite, após a despedida, Ambeie foi se deitar, pensando numa forma de agradar a jovem. Escolheu então uma pedra com o formato de uma estrela e no dia seguinte entregou para Noemi e lhe disse: Encontrei essa estrela caída na terra. Se você cuidar dela, ela chamará para si outras estrelas cadentes e você poderá fazer todos os seus pedidos que você quiser. E mais uma vez, os olhos de Noêmia ficaram mudos. Ela acenou apenas com um sorriso, abaixou a cabeça e seguiu caminhando ao lado dele. Insatisfeito, Ambaye não conseguiu pegar no sono naquela noite, de tanto pensar em outro presente para agradar a amiga. Ao nascer do sol, ele resolveu pintar 2 pedras de vermelho e preto. Ao entregá-las para a moça, Ambaye acrescentou-lhes os encantamentos da palavra, como havia aprendido com os velhos da região. Noêmia, aqui há 2 joaninhas, uma para os dias tristes e outra para os dias alegres. Ela olhou curiosa para as pedras, mas na hora de pegá-las, uma delas abriu suas asas e voou até pousar no seu cabelo. Dessa vez, tomada de surpresa, Noêmia sorriu. Ambaye perguntou: Noêmia, você gostaria de voltar comigo ao lugar de onde eu vim? Lá você poderá contar as ondas partindo da praia para o oceano, ver as formigas assustando os elefantes e as mulheres fabricando as mais lindas joias do mundo, as que são invisíveis. Qual será o caminho a percorrer até chegarmos lá? Perguntou Noêmia. O caminho contrário ao que fiz até hoje, respondeu Ambaye, feliz por ter encontrado talvez uma forma de apaziguar a tristeza da amiga. Ele acreditava ter compreendido o que faltava a ela para ser feliz. Eram os sustos, as maravilhas provocadas pelas palavras, a janela aberta sobre os outros mundos, que só a palavra consegue criar, e passou a lidar com Noêmia, falando o contrário daquilo que ela podia estar esperando. Mas e se cair a chuva no meio do caminho? Perguntou Noêmia com os olhos brilhando. Se a chuva cair, nós viajaremos com os peixes até o final do caminho, disse Ambaye. Sem perceber, os dois se envolveram nas brincadeiras com as palavras e foram andando, até chegar no seu destino. Não encontraram nem chuva nem peixes, apenas algumas pedras no caminho. Naquele dia, quando o sol começou a lançar sombras imensas no chão e as pessoas voltavam para casa, Noêmia finalmente se abriu no sorriso, também imenso. E essa foi nossa história de hoje. Gostaram?